De um apanhado geral, o que se espera, então, de uma rede que ainda não tem acolhimento familiar? É desenvolver reflexão e ações para a implantação de um programa de acolhimento familiar. E, para isso, é importante que a própria rede se aproprie, então, do conhecimento acerca do acolhimento familiar. E nessa estratégia, eu penso que o Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente deva ser o principal ator convergindo, sim, e principalmente com o Conselho da Assistência Social, para realização de eventos de sensibilização. Então, sem prejuízo, óbvio, sempre, da ação governamental, principalmente da Secretaria de Assistência Social, ainda mais agora com os novos documentos e com as novas possibilidades de financiamento que se espera sejam oportunizadas, mas nada vai dispensar, e pelo contrário, vai exigir a participação da sociedade civil organizada e principalmente da comunidade, que eu insisto, onde estão as famílias que podem e devem, de forma cidadã, disponibilizar ao acolhimento. Então, um evento inicial para divulgar e, a partir daí, inclusive, buscar parcerias nos ambientes de comunicação de massa, e, a partir daí, também, se possível, na reunião dos conselhos da assistência social e da criança e do adolescente, uma comissão mista, inclusive, para desenvolver os trabalhos de implementação e, o quanto possível, por óbvio, de regulamentação local. Sabemos que, além dos normativos federais e, eventualmente, estaduais, diretriz da municipalização estatutária, ela implica no diálogo com a legislação municipal, com o poder de autogoverno, ou seja, com aquela parcela de soberania que os municípios ganharam da Constituição para a elaboração de legislação de assuntos locais, e esse, eminentemente, é um deles, até porque, muitas vezes, e a experiência prática demonstra isso, a destinação privilegiada de recursos próprios, e isso é muito importante, do orçamento municipal, pode viabilizar o serviço de acolhimento no ambiente público, enquanto a sociedade civil organizada não se desenvolve. Então, essa comissão de implementação, de preferência com a participação dos dois conselhos, e sem, obviamente, descurar da articulação com toda a rede, então a participação, que já estão provavelmente nos conselhos das secretarias municipais e principalmente da Secretaria de Assistência Social, vão possibilitar, então, o desenvolvimento dos documentos. Aí estamos frente ao plano decenal, mas também à política municipal, ao plano municipal de convivência familiar e comunitária. E também os documentos normativos locais, para além, eventualmente, da lei municipal, que vai regulamentar o serviço público, mas normativos dos conselhos que possam ser indicativos. E que depois, na sequência, inclusive, vão possibilitar financiamento, subsídio, enfim, nas aplicações dos fundos. Então, seja para a reunião com o legislativo, e antes ainda com o executivo para a elaboração do projeto de lei, e com o legislativo para o debate da lei, e percebam que durante todo esse espaço está se falando de família acolhedora, está se debatendo, está se refletindo, espera-se que esteja construindo bases para uma sólida implementação do programa. E, a partir do momento que a gente tem, então, no melhor dos cenários, lei municipal, financiamento público, articulação dos conselhos e outros aportes que sempre são desejáveis, precisaremos, então, o programa escrito, seja ele o programa não governamental ou governamental. E, antes ainda, a organização dessas instituições dispostas a desenvolverem o modelo com a sociedade civil, com a comunidade diretamente, com as diversas manifestações sociais, organizações sociais, visando sensibilizar as famílias para poder selecioná-las,
para poder avaliá-las, poder capacitá-las e, enfim, ao final, obviamente, ter, então, um cadastro de pessoas dispostas ao acolhimento familiar, possibilitando ao juiz da infância, então, que faça o encaminhamento para esse modelo preferente pela lei. E sem escurar que esse trabalho, então, a partir da implantação do serviço, vai ser a equipe técnica que tem que estar composta conforme os parâmetros e tem que desenvolver os seus papéis a partir de seu projeto político-pedagógico, seu projeto de trabalho, ou, enfim, do documento que denominar a forma de atuação, submetida, inclusive, aos conselhos e, principalmente, ao Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente. Resumindo, não se pode pensar num programa de acolhimento familiar simplesmente decorrente de um comando de sentença, como muitas vezes se espera de alguma política pública, porque, no limite, ele depende da comunidade, e a comunidade é aquela família que vai estar disposta a acolher.